Olá, está no ar o Miscelânea e hoje a gente vai falar sobre a aprovação de uma lei que envolve cultura na educação. Ainda temos o Tira Dúvidas, que será sobre acesso à informação e senso crítico. E temos também o Dicas de Moda. O programa está imperdível, fique com a gente. Não sai daí. Com certeza, muitos de nós gostamos de brigadeiro, mas vocês sabiam que há muito por trás dessa receita? Fatos que até poderiam ter mudado a história do Brasil. Bom, brigadeiro é o nome dado a uma patente da aeronáutica. Um desses brigadeiros, em 1945, Eduardo Gomes, durante a disputa presidencial do país com o Marechal Dutra, usou o slogan de sua campanha: "Vote no brigadeiro, que é bonito e solteiro". De acordo com o livro Histórias, Lendas e Curiosidades sobre a Gastronomia, mulheres que apoiavam sua candidatura resolveram criar um doce para arrecadar fundos para a campanha. Misturaram leite condensado e chocolate em pó e criaram o doce do brigadeiro. O doce fez e faz sucesso até hoje, mas não alcançou o objetivo na eleição, já que Eduardo Gomes perdeu com apenas 35% dos votos. Doces e história, simples assim. Mudando totalmente de assunto agora, no início desse ano a gente teve a aprovação de uma lei que envolve cultura e educação. A Rebeca vai contar um pouquinho dela pra gente agora. Bom, Gabriel, essa lei torna obrigatório o ensino de artes visuais, dança, teatro e música no ensino de educação básica no Brasil. Isso aconteceu no dia 23 de fevereiro. E para comentar sobre esse assunto, a gente recebe a professora Maria Angélica, coordenadora do curso de artes visuais daqui da Univap. Professora, seja muito bem-vinda ao programa e para começar, qual o impacto que essa lei causa na educação brasileira? Eu que agradeço o convite. Bom, o impacto ele é grande porque antes nós tínhamos só o ensino de artes visuais, né? E lembrando que historicamente, em 92, nós quase tivemos que a extinção do ensino de artes dentro do currículo da educação brasileira. Então foi uma conquista histórica o ensino de artes, pela sua importância. E agora essa lei vem só cada vez mais corroborar com a importância dessa área dentro da formação, né, cultural, social e artística do nosso estudante. Por quê? Porque a arte, ela é uma das linguagens mais antigas da humanidade. A criança, o ser humano sempre se expressou, né? E a tônica do decreto, que agora está na lei, primeiro veio o ensino de música, artes visuais, agora o ensino de música, e agora ele coloca as artes cênicas, o teatro, a dança, e com a presença do especialista, inclusive a partir em todas as modalidades, né, em todas as etapas do ensino, ou seja, da educação infantil ao terceiro ano do ensino médio. Há professores suficientes para atender essa demanda, professor? Vai ser um segundo passo, né, porque a lei determinou o prazo de 5 anos para que os sistemas de ensino se adequem, ou seja, tenham os especialistas. Isso também não demanda das licenciaturas em dança, artes cênicas, teatro, ou seja, nós vamos ter que formar esses profissionais, porque agora sai da mão só do polivalente, do professor, o pedagogo, ou só do formado licenciado de artes visuais, para ter as especificidades, né? Então, isso também abre mercado, eu acho que é um peso, é um ganho, porque vivemos numa sociedade imagética, mas todas as linguagens também estão aí. A dança, a música, o Brasil é um país extremamente musical, extremamente artístico. A lei fala para valorizar-se muito no processo educativo a questão da regionalidade, então as expressões regionais, né, locais, enfim, e nacionais. Professor, o que muda na grade curricular do curso de artes visuais? Bom, agora, até então, o curso de artes visuais, ele dava essa formação polivalente. Era o professor de artes que ele dava música, teatro, educação infantil principalmente, né? E no Fundamental 1. Então ele que era responsável pelo teatro, pela dança, pela música e pelas artes visuais, né? As artes plásticas. Agora não. Então, desde a educação infantil, nós vamos contar com a presença do especialista. Eu acho que a grande questão é a música, porque a música ela é muito específica, não é? Então, nós vamos ter aí que a lei prevê 5 anos, essas adequações seriam o quê? A formação de profissionais competentes para atuarem na área e também os sistemas de ensino, as escolas, terem os equipamentos adequados.
Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a realidade atual do ensino das artes nas escolas. Atualmente nós temos, como eu falei, o licenciado em artes visuais que acaba ocupando esse espaço e a música também já tornou-se obrigatório e agora nós vamos ter o quê? As artes cênicas, né? Então a presença da dança. Então eu acho que vai ajudar muito nessa formação integral, nessa expressão artística do aluno, nessa sensibilidade, uma vez que a arte ela é em si interdisciplinar. Você entender o movimento, o corpo, você entender a imagem. Nós vivemos, né, numa sociedade de muitos signos, de muitos símbolos. E a criança, desde que nasce, ela já se comunica por meio do corpo, por meio do movimento, ela adora cantar, o adolescente adora cantar, então você pode fazer a questão da interdisciplinaridade, ou seja, você pode estar trabalhando dentro de um determinado período de história, de geografia, e se valer, por exemplo, literatura, se trabalhando no modernismo, e vamos ver nas artes, na dança, na literatura, vamos ver o teatro, quais eram os movimentos. Nós temos muitas interfaces para poder trabalhar todas essas áreas, ou seja, artes plásticas, as artes cênicas, a dança, o teatro, a música, de uma maneira muito prazerosa e deixando bem claro, né, que todas essas linguagens, ela tem as suas especificidades, ela tem o seu alfabeto, os seus códigos, e para isso é que é importante a presença do especialista. Então, ou seja, a cultura do aluno vai ser bem melhor alicerçada, é diferente você ter aula com um professor que ele tenha um conhecimento, vamos dizer, muito limitante às vezes em relação àquela área, e você ter aula com um professor formado em música. Né? Diferente você ter aula com um professor que é formado em artes cênicas, que vai conhecer profundamente a linguagem das danças, os códigos, enfim, para poder também fazer um trabalho competente e que futuramente o aluno possa até se encontrar dentro dessas áreas e escolhê-la como profissão. Essa lei se aplica a partir de qual série, professora? Ela institui a presença do especialista desde a educação infantil, né? E depois indo até ao ensino médio, que a educação básica hoje compreende a partir de 4 anos até os 17. Então seria de 4 anos da educação infantil até o ensino médio. Professora, nós vivemos num mundo digital, tecnológico e midiático. Isso tem algum impacto sobre o ensino das artes nas escolas? Ah, sim, porque a escola ela não pode estar longe desse barulho da vida, de onde as coisas acontecem. Então, o professor ele vai trazer essas linguagens, essas expressões, ou seja, hoje o acesso aos museus, ao teatro, aos espetáculos de dança estão aí, né? Fora do contexto da escola. Então a escola ela tem que fazer parceria, né? Ou seja, incentivar o aluno a participar dessas expressões, ir às exposições. Hoje todos os museus têm uma seção socioeducativa com formação para o professor, com visitas monitoradas para os alunos. Então, dá para trazer toda essa riqueza dessas expressões da dança, da literatura, do teatro, da música, do cinema, para a sala de aula e fazer projetos onde o aluno possa se aprofundar em relação a essas linguagens. Como chamar a atenção do aluno, tirar a atenção dele para a tecnologia e chamar a atenção para as artes? É o fazer artístico, né? Então, a hora que você vivencia a dança, a hora que você vivencia a prática da música, você vivencia a prática do teatro, das artes cênicas, você encanta. Por exemplo, na aula de história, você dramatizar, né, um período histórico, fazer o figurino, a sonoplastia, então fica muito mais rico. Você vai trabalhar o texto, mas você faz uma interface com a outra área, né? Quer dizer, a arte, a história, a arte, a geografia, outro, né? Com certeza, que é a questão da interdisciplinaridade. Professora, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero te agradecer muito por ter vindo. Muito obrigada, a gente que agradece também a oportunidade. A gente volta daqui a pouco. O Miscelânea já está de volta. Chegou a hora de conferirmos uma dica muito legal que a Nicole preparou pra gente. Olá,
Meu nome é Nicole Scarpel e eu sou estudante de Design de Moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje vai mostrar 4 dicas práticas para resolver pequenos problemas no seu dia a dia. Sabe aquelas suas bijuterias que descascam ou deixam seus dedos marcados e escuros? A solução dos seus problemas está num pequeno frasco de esmalte. Aplique base para unhas em seu anel, por exemplo, e espere secar. Depois disso, estará pronto para ser usado. E aqueles óculos que ficam jogados nas suas coisas e você não sabe onde guardar? Um ótimo método para isso é pendurá-los em um cabide na parede. Além de não ocupar espaço nenhum, seus óculos estarão em fácil acesso. Tá com muita pressa e o look que você escolheu está todo amassado? Você pode usar uma chapinha para desamarrotar. Exatamente, a chapinha de cabelo. É só fazer o mesmo processo de quando você vai alisar o cabelo, só que dessa vez alisando a sua roupa. Para você que tem algum pet em casa e vive com a roupa cheia de pelos, uma dica para solucionar isso é usando uma fita adesiva. Corte um pedaço e vai dando várias batidinhas na sua roupa. E essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados na programação da TV Univap para mais informações. Até a próxima! Muito legal, Nicole. Bom, a capacidade que um indivíduo tem de formar sua opinião sem o senso comum é chamada de senso crítico. Você realmente reflete sobre tudo que lê ou sai compartilhando todas as informações que vê pela frente? Recebemos aqui no estúdio a professora agora, a doutora Vânia Braz, coordenadora do curso de jornalismo. Seja muito bem-vinda, Vânia. Obrigada, eu que agradeço. Para começar, o que é de fato o senso crítico? Vamos lá, a gente tem que entender o senso crítico na sua origem, ou seja, na década de 1923, por aí, Walter Lippmann, um grande escritor, produziu um material, uma pesquisa, falando sobre opinião pública. E aí vem essa relação com o senso crítico. Primeiro, opinião pública, ele analisou e observou que as pessoas acreditavam muito no que a mídia impressa divulgava. Ou seja, a partir daí criou-se também os estereótipos. Então, viu-se que havia um senso comum em relação ao conteúdo que era publicado e que todas as pessoas acreditavam naquilo que era veiculado pela mídia, a mídia impressa no caso. E a partir disso ele começou a identificar algumas pessoas que saíam, fugiam dessa curva do senso comum. E ele percebeu, essas pessoas possuem opiniões diferentes. E a partir daí, ele observa que essas pessoas não só liam o material da mídia impressa, mas também havia uma relação dialógica, eles dialogavam com outras pessoas. E aí sim, foi-se então desenvolvendo pesquisas para chegar ao que a gente chama de senso crítico, ou seja, não é possível confiar numa única mídia, ou seja, num único veículo. Precisa se apoderar-se de vários outros meios para daí poder então formular os seus questionamentos e criticar ou se posicionar, ter argumentos realmente fortes para falar sobre um assunto. Hoje em dia ainda mais, porque a gente tem 300 mil veículos disponíveis e uma chuva de informação, né? Sim, a gente tem um excesso mesmo de informação. E há uma dificuldade hoje em também filtrar essa informação. Por quê? Porque não só pela rapidez do veículo, mas pela quantidade à disposição. Então, por isso, o senso crítico, ele torna-se essencial. E por incrível que pareça, às vezes a gente se perde nesse emaranhado de informações e aceita tudo que vem, principalmente pelas redes sociais. Isso é um grande problema que a gente enfrenta. Não só o cidadão comum, mas a gente também, profissionais na área de comunicação. Professora, durante a semana a gente recebe perguntas em vídeo. A gente vai conferir a primeira agora, tá bom? Ótimo. Como saber se uma fonte é confiável na internet? Muito Justamente difícil. o que a gente estava começando a falar. Exatamente. Primeiro, fontes fiéis da internet são ainda os veículos de comunicação presentes nessa rede. Ou então órgãos, institutos de pesquisas, como a gente conhece, IBGE, IBOP, entre outros. Ainda são considerados os veículos ou então os meios confiáveis. Isso não quer dizer que o cidadão comum não possa ser fonte de informação confiável, desde que essa informação tenha sido apurada por profissionais de comunicação. Mas é necessário sempre cautela, principalmente, mais uma vez, repito, quando a gente recebe informações de sites de redes sociais, como Twitter, Facebook e outros, Professora, falando ainda de internet, ou as coisas são totalmente aceitas,
ou as pessoas querem causar algum tipo de intriga, elas não estão dispostas a questionar e debater. Por que está acontecendo isso hoje em dia? As pessoas estão mais intolerantes, elas estão sem tempo? O que está acontecendo? Eu acho que é uma junção de coisas. Tem um outro pesquisador também que eu acho bem interessante, que é o Bauman. Ele fala que a gente vive numa sociedade muito líquida. Ou seja, a gente tem umas relações muito rápidas, momentâneas, tudo tem que ser agora, já. E as pessoas, em alguns momentos, se tornam intolerantes. Por incrível que pareça, a opinião do outro. E também volto a frisar que estamos vivendo nesse momento de que essas relações são líquidas, fluídas, mas que deveríamos estar dispostos a caminhar com a diversidade. Então, mesmo assim, as pessoas ainda estão aí pisando em ovos para trabalhar essa questão da diversidade. Então, nós, às vezes, nos tornamos intolerantes com o outro, com essa diferença. E há momentos em que a gente também fica completamente, vamos dizer assim, irracionais. Nós somos levados muito ao emocional. Então a gente se esquece desse processo racional e vai pelo emocional sem medir ou sem realmente filtrar essas informações e ser capaz. E há uma solução para isso? Desculpa te interromper. Ou a tendência é que tudo isso piore? Boa pergunta. A gente tem aí uma visão, vamos dizer assim, de um ponto de equilíbrio. Há um momento, ou há momentos, em que esse processo ele se torna realmente tranquilo. As pessoas, há uma polidez na rede, ou seja, há uma polidez positiva. A gente acaba realmente dialogando com o outro e minimizando um conflito que poderia existir ali. Agora, há momentos em que, mais uma vez, a gente é levado pelo emocional, então essa relação se torna mais ainda tensa, né? Há momento que isso vai acabar? Eu acredito que não, porque isso faz parte de um processo democrático. Né? Ainda mais na rede, dialogar e ser democrático faz parte desse processo. Não há comunicação e democracia sem um diálogo, sem debate. A gente tem mais tempo para uma pergunta, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Paulo, sou estudante de rádio e TV e gostaria de esclarecer a seguinte dúvida. A troca de informações descontextualizadas na internet, nas redes sociais, faz com que nós perdemos o senso crítico, já que as redes sociais ganharam uma amplitude maior? Eu acho que essa questão que ela é o que a gente estava falando também do senso crítico, ela nos faz perder esse senso crítico desde do ponto que nós fiquemos acomodados. Se a gente não tem a capacidade ou o querer de buscar a informação, a gente vai ficar acomodado e a gente vai continuar nesse senso comum. A partir do momento que você vai buscar outros veículos, outras fontes de informação, vai apurar melhor essa informação, você certamente tem um repertório maior para formular isso, você consegue ter um senso crítico a respeito de qualquer assunto que você venha a pesquisar. Agora, se você é um indivíduo acomodado, se tudo aquilo que você recebe como informação é só aquilo que você recebe hoje no celular, praticamente, certamente você cai no senso comum e fica extremamente acomodado. Professora, a gente ainda tem muitas perguntas, mas a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. O Miscelânea já está de volta e hoje o assunto é senso crítico e acesso à informação. A gente está aqui com a professora doutora Vânia Braz e a gente vai ouvir mais uma pergunta. Solta. Queria saber se é obrigatório ter diploma de jornalista para atuar na área. Hoje ainda não é obrigatório. Foi durante muitos anos, teve liminares e mais liminares e hoje não é obrigatório ter o diploma. Mas para que você consiga o diploma, mesmo sem ter feito a faculdade de jornalismo, você precisa entrar com pedido via sindicato e Ministério do Trabalho, comprovar a sua atuação já por algum tempo em algum veículo de comunicação, em alguma assessoria, para que você tenha um registro provisório. E esse registro é válido durante o período em que a liminar estiver valendo. Ao contrário, depois cai o liminar, cai também o seu registro. Por isso é importante também ter o diploma. E se a gente for pensar aqui no mercado regional e até mesmo no nacional, os próprios veículos exigem o diploma. Eles mesmos fazem já essa seleção e só contratam, mesmo como estagiário ou como profissional, realmente que a gente chama de
pessoa jurídica também, o PJ, eles só contratam mediante o diploma de jornalista. Vânia, qualquer um pode criar um blog e passar a produzir conteúdo? Sim, hoje qualquer um. A gente fala que nós somos usuários mídia. O que significa isso? Todo mundo é um veículo de comunicação hoje. O que a gente tem que tomar cuidado é com o conteúdo publicado, mais uma vez. Ou seja, se você vai buscar informação naquele blog, saiba quem é o produtor de notícias, saiba se ele é confiável ou não e realmente apure aquela informação antes de que você possa divulgá-la. O que é importante também é a gente observar isso não simplesmente como um profissional de comunicação, mas como um cidadão comum que está lá presente na rede social. Tudo o que chega pra gente, ou a maior parte das pessoas hoje, compartilha essa informação. Tem gente que lê só o que a gente chama de lead, né? Respondendo aquelas perguntinhas, o quê, como, onde, quanto. Lê o lead, achou interessante, já compartilha. Sim. É importante ler realmente o conteúdo, assistir a um vídeo, né? Porque nem todo o material é referente àquela chamada ou aquele título. Então é importante que você leia, assista tudo antes de compartilhar. Vamos para mais uma pergunta. Oi, tudo bem? Eu gostaria de saber se eu devo confiar mais nas informações da TV ou da internet. Pergunta curiosa, né? Eu acho que as duas coisas. Não há assim, eu confio mais na TV ou confio mais na internet. Você tem que confiar nos dois veículos, desde que a informação seja fiel e apurada. Mas os dois veículos. Tem uma pesquisa muito interessante do Ibope Mídia, que ele fala dessa questão, que a TV hoje, ainda assim, é o veículo mais confiável, né, para o cidadão comum, em relação à internet. Por quê? Mesmo a gente tendo outro indivíduo que dialoga com a gente na internet, tendo confiança nesse indivíduo, ainda não é capaz de suportar, vamos dizer assim, a capacidade da TV em relação a essa confiabilidade. A TV ainda é o veículo mais confiável. É mais confiável. E qual é o mais ágil, Vânia? A internet. A internet é o mais ágil. Vale lembrar que existem veículos, ou melhor dizendo, mídias. Vamos supor que tem uma emissora de TV aqui na região que ela também possui um site ou um endereço na internet e que os conteúdos são reproduzidos nesse endereço. Na internet, ela consegue mais rapidamente informar para que depois na TV ela tenha essa informação inicial mais apurada, mas ela já dá, vamos dizer assim, um gostinho para você sobre aquilo que ela pode transmitir e mais tarde ela tem aquele material mais apurado, mais detalhado também na TV. Né? Então, assim, a internet ainda é a alavanca. Ela te dá a primeira informação, mas não tão completa quanto outros veículos no primeiro momento. Ela depois pode sendo atualizada a cada minuto, a cada hora, mas a TV ela ainda consegue depois ter um material. Ainda mais que a gente, como a professora Maria Angélica também falou no primeiro bloco, nós estamos numa sociedade imagética. Então a TV também nos auxilia por isso. Você tem um material na internet ainda superficial, mas a TV colabora com todo o processo imagético. Ainda falando de meio de comunicação, eles devem aceitar a criação de conteúdo e de notícias vindas de qualquer pessoa? Vou explicar por que eu estou perguntando isso. Muitos veículos têm criado plataformas, aplicativos, sites que permitem que o cidadão comum crie conteúdo e compartilhe notícias. Isso é certo? Isso colabora para o senso crítico ou é mais para o senso comum? Depende do veículo, depende da linha editorial desse veículo. Se ele é um veículo que o jornalista, de certa forma, tem esse poder para opinar, ele vai contribuir nesse senso crítico. Por quê? Porque ele vai fazer com que você ouça aquela emissora, assista aquela emissora, tenha aquele feedback, aquele material, passe para uma outra, ou seja, você vai olhar realmente a informação através da opinião, da linha editorial daquele veículo. E assim fazer a sua escolha. Qualquer cidadão ele pode e deve mandar conteúdo, principalmente porque agora todos os veículos, principalmente a TV, está tentando cada vez se aproximar mais desse telespectador ou desse ouvinte. Então o mote da vez para os veículos de comunicação eu tenho que falar direto com você, eu tenho que ser realmente seu parceiro, eu tenho que estar ali ao seu lado. Então ele certamente vai abrir espaço para aplicativos, para outras ferramentas que possibilitem essa participação.
Vani, como fica o papel do jornalista? Ele deve emitir uma opinião ou ele tem que manter a imparcialidade? Como fica isso? Essa questão da imparcialidade também no jornalismo é bem discutida. A gente fala que ser imparcial não quer dizer, muitas vezes, não opinar. Né? O jornalista, é até hipocrisia de falar que o jornalista é totalmente imparcial. Não é bem assim. Né? Os veículos, seguindo a sua linha, ele define qual será a opinião emitida por aquele jornalista, por aquele âncora de jornal, por aquele apresentador e assim por diante. Ou seja, o jornalista, ele não é imparcial na sua totalidade. Né? Ele tem lá a sua opinião e emite a sua opinião. Mais uma vez, os veículos fazem isso para aproximar-se do telespectador. Né? E é interessante também a gente observar que hoje existem jornalistas que possuem seus blogs, né, que possuem lá as suas páginas no Face e que lá eles dão as suas opiniões. Exercem, vamos dizer, esse seu lado também cidadão, com esse olhar não tanto da linha editorial do veículo onde ele trabalha. E isso alguns veículos permitem, então ele pode fazer isso. Diferente do início, quando a gente tinha as redes sociais, que os jornalistas foram proibidos por algumas emissoras, por alguns veículos, de opinar, de colocar a sua opinião. Mas é até um ato de civismo também, né? Você dar a sua opinião e se posicionar ali dizendo se você é a favor de uma coisa ou não, né? Isso, porque isso também reflete a imagem da empresa, a marca para que ele trabalha, ou, né, o jornal para que ele trabalha. Então, isso também faz com que haja um processo de credibilidade, de confiança naquele veículo. Há uma orientação da empresa com relação a isso? Geralmente, sim. Geralmente, os veículos de comunicação estabelecem alguns critérios, né, para que ele também não extrapole, vamos dizer assim, não seja também totalmente, não diria parcial ou opinativo, mas que ele também tenha ali um equilíbrio em relação ao que a empresa fala e com o que ele também divulga, né, o que ele coloca na rede. Então, é um processo de equilíbrio que a empresa sempre tenta manter junto ao seu profissional, ao jornalista que trabalha lá. Nós ouvimos várias dicas aqui, mas há alguma assim, que a senhora queira deixar no final agora para as pessoas realmente despertarem o próprio senso crítico? Primeiro, nas redes sociais, não compartilhe tudo que receba. Primeira coisa, tente ao máximo possível ler todas as informações que ele recebe antes de compartilhar. E antes de dar o seu like também. Não curta uma página, um post, ler, né? Se antes ler. Faça isso. Essa semana mesmo a gente teve um exemplo, né, de material que saiu sobre as questões políticas do momento, em que o título era uma coisa, até se referia ao Papa, né, e a matéria não dizia exatamente sobre o título. Então, assim, leia antes de compartilhar toda e qualquer informação, seja nas redes sociais, seja no próprio WhatsApp, que hoje o WhatsApp também é um processo de compartilhamento de informação. Então, assim, leia bem, apure antes de divulgar. Vânia, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, nosso tempo acabou, né, Rebeca? Muito obrigada, professora. Bom, Miscelânea de hoje fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!